as eleições na Argentina, às 10 horas e 2 minutos, já 10 horas ou 2 horas e 2 minutos que as urnas estão abertas por lá, como o Segré explicou para a gente, das 8 às 18, diferente daqui, né? Aqui 8h17, lá 8h18, as urnas ficam abertas e já imediatamente após as 18 começa a apuração. Por volta de 11, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente deve conhecer o vencedor de uma eleição muito disputada, né? As pesquisas de intenção de votos, até quando podiam ser divulgadas, mostravam uma espécie de empate técnico com vantagem, a maior parte delas pelo menos dava vantagem para Javier Milei. O próximo presidente assume o cargo no dia 10 de dezembro com uma crise econômica inacreditável, inflação anual chegando aos 150%. Sobre promessas de candidatos para tentar lidar com a inflação, com o desemprego, com a pobreza especialmente, nós vamos conversar com o diretor sênior do IBMEC de São Paulo, Reginaldo Nogueira. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. É correto afirmar que Massa significa o continuismo daquilo que está dando errado? Afinal de contas, ele é o ministro da Fazenda do país já há mais de um ano. Que Milei tem alternativas, algumas delas eventualmente extravagantes demais, para consertar a economia de um país que tem um povo que já está sofrendo demasiadamente com essa condição econômica. Professor, qual é a saída mais racional para os problemas argentinos? Bem, a situação é realmente muito complexa no caso da Argentina e o processo eleitoral, infelizmente, ele acabou não trazendo de maneira específica uma discussão sobre o que vai ser feito no próximo dia. Se a gente olha hoje a Argentina, como você mesmo disse, é um país com uma inflação de quase 150% ao ano, né? 140%, com crescimento acelerado, com uma falta crônica de dólares. Então estamos falando aí de reservas internacionais na casa de 20 e poucos bilhões de dólares, 26 bilhões de dólares, né? Em queda livre essas reservas. Um país que sofre de déficits gêmeos, como nós dizemos, é o déficit fiscal e déficit em conta corrente. Então um déficit externo de mais de 1% do PIB, um déficit fiscal primário de 2% do PIB, mais de 2% do PIB, né, com dívida pública em crescimento, e que vai se traduzindo em uma moeda que perde valor a cada dia, um programa de taxas múltiplas de câmbio, que nós temos lá o câmbio oficial, o câmbio paralelo, diversos modelos subsidiados alternativos de pagamentos em dólares. Então é efetivamente uma economia em frangalhos, né? O FMI tem uma previsão, né, que esse ano a economia vai encolher 2,5%, né? O PIB vai cair 2,5% em 2023. Isso porque a gente tem ali um resultado do segundo trimestre do PIB da Argentina com uma queda de 4,9% do PIB aos 12 meses anteriores, né? Então é realmente uma situação muito difícil. De um lado, como você disse, o candidato é o atual ministro da Economia, né, Massa, e quando a gente olha o próprio debate eleitoral que teve recentemente, as propostas são muito de continuidade. Uma revisão do acordo com o FMI, que está em andamento desde março de 2022. Algumas discussões sobre aumento das exportações, isso realmente é fundamental, né, até para controlar a escassez de dólares e estabilizar o câmbio. E algumas promessas, né, que são de crescimento, inclusão social, mas que não vão diretamente ao ponto que hoje aflige a boa parte dos argentinos, que é uma inflação galopante, né? Então, muito quando se olha as propostas do candidato do governo, parece muito uma proposta de uma economia que está funcionando normalmente, né, que não está ali discutindo que medidas radicais talvez sejam necessárias como forma de estabilizar a economia. Por outro lado, o candidato Milei, ele vem com propostas que são exatamente o oposto, né? Bastante radicais. Ele vai, inclusive, eu acho que a grande medida que ele vem discutindo e apresentando como solução para o problema argentino é a dolarização da economia, né? É o fim do peso, a adoção do dólar como moeda corrente e o fim do Banco Central argentino.
Bom, nós podemos separar isso em dois aspectos. Um primeiro, do ponto de vista teórico, não são poucos os países que, em situação grave de inflação, recessão, crise econômica, dolarizaram sua economia. Nós temos exemplos aqui em todo o mundo, mas aqui perto, né? O próprio Equador é um exemplo de país que dolarizou sua economia. A própria Argentina, no começo dos anos 90, teve um processo de dolarização parcial, não foi uma dolarização completa, foi lá no modelo, né, na época do governo do governo Menem, uma caixa de conversão naquele momento, né? Mas isso depois foi deixado de lado a partir de 2002. O problema disso é que, quando se olha a Argentina no momento atual, ela simplesmente não tem dólares suficientes para uma discussão de um processo de dolarização da economia. Como eu disse, as reservas, né, em torno de 26 bilhões de dólares. Qualquer programa de dolarização da economia argentina necessitaria o dobro disso, de dólares, e isso está muito difícil que aconteça, né? Para que isso acontecesse, seria preciso resgatar o investimento internacional, resgatar confiança estrangeira, um novo modelo de negociação com o FMI, provavelmente, com mais recursos disponíveis, sendo que isso mesmo já vai ser muito difícil, pois o plano atual ele já disponibilizou 36 bilhões de dólares para a Argentina até agora, então muito mais do que isso talvez seja difícil. Então é uma medida que, em teoria, ela poderia ajudar na situação da inflação e poderia ajudar na própria estabilização, obviamente, da moeda e do dia a dia da economia, mas que é muito difícil que seja implementada, e é isso que falta um pouco no candidato Milei, quando a gente olha próprio, né, como eu disse, os debates eleitorais, como chegar lá, o que será feito o que será feito no primeiro dia, quais serão as ações dos primeiros dias. Então esse é um pouco da tônica do que vai sair nas próximas semanas após a eleição de hoje. Agora, professor, embora nós estejamos esperando o resultado após as 10 da noite, entre 10 e 11 horas da noite, há uma previsão de que às 9 horas saia pelo menos um primeiro balanço das urnas, para se ter uma ideia já de como os eleitores caminharam ao longo do dia. A gente tem batido muito na tecla sobre a relação que vai se estabelecer com esse resultado entre Argentina e Brasil. Não dá para a gente falar agora qual vai ser, porque simplesmente está muito incerta essas eleições. Mas, de fato, e o Segré falou isso mais cedo para a gente, acho que foi ele, a Argentina, comercialmente falando, precisa muito mais do Brasil do que o Brasil precisa da Argentina. Eu acredito que esse vai ser também um tema importante. Acho que é claro, né? A relação do candidato Milei, caso eleito, com o governo brasileiro será uma relação muito mais difícil do que do candidato Massa. Por outro lado, para as empresas e para o setor privado, isso tende a ter um efeito limitado, a menos que realmente, do ponto de vista diplomático, caminhássemos para um relacionamento de briga aberta, o que eu acho pouco provável, né? Então, devemos caminhar para uma situação, com certeza, no caso de Milei, de esfriamento da relação. Isso deve ter ali algum impacto, talvez até na ajuda que o Brasil daria e que a Argentina vai precisar, de certa maneira, com o FMI e organismos internacionais, para que seja um pouco mais, que tenha ali um pouco mais de recursos disponíveis. Porém, também não acredito que isso levaria especificamente ao colapso das relações brasileiras com a Argentina, nem o contrário. No caso do candidato Massa, é claro que isso teria um relacionamento muito mais próximo do governo brasileiro, e isso, nesse caso, né, se traduziria em uma ajuda maior, eu acredito, com os organismos internacionais e com as próprias linhas de créditos e políticas brasileiras, só que isso também limitado àquilo que o Brasil possa fazer, né? Eu acho que a grande verdade é que quem for eleito hoje, amanhã assume um país, acho que são alguns números que as pessoas precisam ter em mente, né? Ele assume um país que tem 26 bilhões de dólares em reserva, mas que no ano que vem, em 2024, tem 22 bilhões de dólares em pagamento de dívida externa a ser feita. Só no mês de janeiro,
a Argentina tem 3 bilhões e meio de dólares em pagamento que precisam ser feitos. 2 bilhões ao FMI e 1 bilhão e meio de juros de títulos. Então, é muito provável, inclusive, que amanhã, independente do que aconteça, ou amanhã ou nos próximos dias, né, independente da eleição de hoje, a gente tenha já uma desvalorização da moeda. O peso vai se desvalorizar ainda mais porque a situação externa ela é insustentável. Isso vai ter um impacto sobre a inflação. Então, temos ali um repasse cambial para a inflação, que no caso da Argentina se estima que é de mais ou menos 50%, né? Então, para cada 1% de desvalorização do peso, se transforma em mais ou menos 0,5%, 0,5% de inflação a mais. Então, esse é o cenário. Um país em que quem for eleito, quando chegar no dia seguinte, tem um país que está caminhando para mais uma desvalorização de uma moeda já bastante desvalorizada, risco inflacionário, com uma dívida externa muito grande a ser paga no próximo ano e com poucos recursos. Isso vai exigir uma ação imediata. E, de novo, eu acho que existe aí um pacote de medidas que não tem muito como ser evitadas, né? Um pacote fiscal importante para fins de que esse déficit primário caminhe para zero, um pacote de desvalorização da moeda, aumento da taxa de juros, novas renegociações com o FMI e com organismos internacionais. Isso é algo que realmente é impossível que a Argentina passe pelo processo sem uma combinação dessas medidas. Professor, o Gustavo Segré, lá de Buenos Aires, tem uma pergunta para o senhor também. Segré. Professor Reginaldo, bom dia. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua perfeita explicação. Eu gostaria de colocar o senhor na hipótese de ser escolhido ministro da Economia de qualquer um dos dois candidatos. E vou te dar uma informação sobre como está a situação financeira da Argentina hoje, para ver o que o senhor recomendaria. A dívida pública argentina, neste momento, está em 403 bilhões de dólares, sendo que 192 bilhões são de organismos públicos e bancos públicos que compraram dívida do próprio Estado. Ou seja, se quebra o Estado, quebra o INSS argentino e quebram alguns bancos estatais também. O Banco Central, pela sua vez, e você mencionou muito bem esse dado, ele tem 20 bilhões, 21 bilhões de reservas, porém são reservas brutas. Quando a gente vai nas líquidas, é negativa, está utilizando o cheque especial. E ele tem 93 bi de dívidas, entre a dívida local, com uma taxa de 133% ao ano em pesos, e uma dívida de uns 37 bilhões com organismos internacionais e com a China. E por outro lado, temos a dívida dos privados, externa também, que entre a comercial e a financeira são quase 100 bi também. Como que a gente sai desse problema, se o senhor fosse ministro? É uma situação dramática. Essa é a grande questão sobre a Argentina, né? O grande ponto nesse momento é que qualquer ajuste, e qualquer que seja o candidato, o ajuste será doloroso no primeiro momento, mas ele precisa ser rápido e decisivo. Eu acredito isso se a gente avalia, por exemplo, o FMI vai ter uma nova revisão do acordo agora em novembro, a última em agosto. O FMI já apresentava que todos os pontos e metas que tinham sido colocados até então não haviam sido cumpridos. Foi dado, né, o waiver, né, que é a escusa para aquele não cumprimento, para a continuação do programa, com uma revisão em novembro, né, que está com a avaliação dos técnicos. E nessas avaliações a gente já vê que existe, então, uma dificuldade muito grande de implementação de todas as medidas necessárias. É claro que parte importante dessa dificuldade tem a ver com o próprio processo eleitoral. O próprio processo eleitoral torna politicamente mais difícil a adoção de várias das medidas. Mas como eu disse antes, tem muitas coisas que não há muita alternativa. A primeira delas é difícil que não haja uma desvalorização adicional do peso numa economia que tem baixíssimas reservas, déficit em conta corrente. Então, quer dizer, claramente ela precisa começar a gerar superávites externos, inclusive para que possa pagar sua dívida externa e a própria dívida com o FMI. Então, esse é um ponto relevante. A partir disso,
sabendo que uma nova desvalorização, novas rodadas de desvalorização, ou mesmo um alinhamento do dólar oficial mais próximo do dólar paralelo, né? Isso vai gerar novas rodadas de aumentos de preços, mais inflação. Então, junto com isso, será preciso um aumento de juros. A taxa de juros na Argentina hoje está ali na casa de 130% ao ano. É muito alta quando a gente olha, né? Poxa vida, uma taxa de juros superior a 100% ao ano, mas ela é inferior à inflação. A taxa de juros ela ainda não é deflacionária, ela não tem efeitos deflacionários ainda. Então será preciso um pacote, uma ação de aumento da taxa de juros para que a gente passe, né, para que a Argentina passe a ter taxas de juros reais, e isso tem efeitos deflacionários. E junto com isso, um grande pacote fiscal. Eu acho que esse é o grande aspecto, né, é uma dificuldade, inclusive política, é claro, e uma eleição, de certa maneira, ajuda isso, um novo governo assumindo a partir da próxima, né, a partir de hoje, tendo capacidade, né, apoio da população, apoio do Congresso para discutir que simplesmente é impossível caminhar com 2% do PIB de déficit primário, podendo chegar a 3% do PIB em déficit primário. Dívida pública, como você disse, né, 90% do PIB, 80 e tantos por cento do PIB. Então, será preciso um ajuste. Isso vai implicar várias coisas. Isso implica em redução de subsídios, por exemplo, aumento do preço de energia, né? Os subsídios de energia consomem uma parte relevante do orçamento. Rediscussão de aposentadorias, né? Pensões, isso hoje é 8% do PIB da Argentina em gasto do governo. A própria discussão sobre salários, né, do funcionalismo. Então, existe aí uma série de medidas fiscais e a própria arrecadação, né, que terá que ser reavaliada. Uma parte dela pode caminhar pela retomada do comércio exterior. É importante lembrar, né, a Argentina tem passado por uma seca importante que fez com que caíssem as exportações de soja, trigo, milho, e isso teve efeito também sobre a arrecadação. Uma parte disso se recupera, né, ou se espera que se recupere no ano que vem com melhores condições climáticas, mas além disso será preciso um pacote de mais receita e um pacote de corte de gastos. Então a grande verdade é que o que se precisa ser feito, né, é de certa maneira o que já vem sendo discutido com a FMI há algum tempo. O governo não conseguiu até agora cumprir as suas metas de ajuste, e a verdade é que isso precisará ser feito a partir de agora. Então, como eu disse, né, uma combinação dessas políticas se tornou absolutamente inevitável para a retomada da economia argentina, a estabilização da inflação e o controle do peso. Conversamos com o professor Reginaldo Nogueira, diretor sênior do INSPER. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom domingo ao senhor e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde.